Fala, molecada do canal, tranquilo? Tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou trazer um vídeo sobre análise, né? Eu vou analisar com vocês aqui ao vivo o Bitcoin, tá? Os movimentos que ele possa vir fazer e aplicando os conceitos das aulas aí que eu já upei pra vocês aí, certo? Então, bora lá, deixa eu só fechar essas abas aqui, senão o PC não aguenta. Então, bora lá. Eu vou começar desde o mensal aqui até o 15 minutos lá, uma hora, tá? No 15 minutos, ou no mensal, aplicando aqueles conceitos que eu passei pra vocês, isso aqui a gente poderia considerar um boss ou não? Deixe aí no comentário, tá? Vou deixar 5 segundos pra vocês responderem. Então, É, isso daqui eu não consideraria um boss porque ele não rompeu com o corpo, tá vendo? Ele só rompeu com o pavio. A gente pode ver sim um rompimento limpo dessa Higher aqui num time frame menor, só que o que, que a gente tem que levar em consideração? Ó, aqui, ó. O que a gente tem que levar em consideração é no time frame que a gente está analisando a estrutura, certo? Então aqui seria o que? Um fight closed, uma falha no rompimento, certo? Quando ele rompe apenas com pavio, a gente considera a falha no rompimento. Nisso, com esse contexto aqui, que ele falhou em romper essa Higher, o fundo que fez essa falha no rompimento se torna alvo de liquidez. Por quê? Essa demanda aqui não foi suficiente para romper essa regra aqui. Então, logicamente, ela se torna um alvo de liquidez, entendeu? Então, aqui a gente teria nosso rompimento na lower aqui, certo? Nesse momento, você traçando a Premium Discount aqui, que eu ainda não lancei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou upar ainda essa semana. A gente tem a Premium Discount, certo? Aqui seria a nossa zona Premium. Nossa zona Premium. E a nossa zona de desconto, que a gente chama de discount, né? Que seria no inglês. Discount, certo? Então, nessa área aqui, ó, abaixo dos 50%, que é a zona de desconto, quer dizer, quando o preço está aqui, quer dizer que o preço está mais barato do que a sua zona, seu preço de equilíbrio, certo? Aqui seria o nosso preço de equilíbrio, preço de desconto e preço premium. Ou seja, aqui seria o nosso preço barato, preço caro e o preço de equilíbrio. Visando isso aqui, nesse momento, o preço está barato em questão do preço de equilíbrio. O preço está em zona de discount, certo? Então, aqui ficaria hábito a compras, certo? E aqui, acima dessa zona, ficaria hábito a vendas. Então, isso é a Premium Discount, tá? A gente tem a área de compras e a área de vendas. E numa estrutura bullish, a mesma coisa, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, no caso aqui seria a discount, nesse caso, e aqui seria a premium, certo? Então aqui você estaria hábito a vendas e aqui a compras, entendeu? Então, nesse momento, o Bitcoin está numa estrutura bearish e se encontra no que? Numa zona discount da leg aqui, certo? Aí vocês podem estar pensando, ah, mas aqui ele não quebrou esse fundo aqui novamente. Olha, a gente tem que levar em consideração a estrutura majoritária e uma estrutura interna, certo? Então, para o preço fazer uma correção na estrutura do mensal, a gente tem que ver, por exemplo, na estrutura do semanal, do diário, o fluxo invertendo, entendeu? Então, se a gente tem esse movimento aqui, ó, que seria esse movimento aqui replicado, para a gente ver um possível pullback nessa leg do mensal,
lá no semanal, no diário, a gente tem que ver o que? O preço fazendo um choque, que seria a inversão de mão, né, a virada do fluxo, para fazer um possível pullback dessa leg do mensal. Certo? Então aqui a gente tem a nossa estrutura do diário e a do mensal, tá? E aqui a gente tem a nossa leg. Então, a estrutura do semanal e do diário seria um fluxo da estrutura do mensal. E isso vai herdando de time frame para time frame, entendeu? Por exemplo, 4 horas, a gente tem um fluxo do 4 horas que seria o 15 minutos. No 15 minutos, a gente teria um fluxo. No caso, 1 minuto seria o fluxo do 15 minutos, entendeu? Então, isso aqui, por exemplo, possa, supondo, tá? Só supondo, sendo uma estrutura de 15 minutos, aqui seria uma estrutura de 1 minuto, que seria o fluxo, entendeu? Então, no fluxo, a gente teria que ver esse movimento para a gente fazer possíveis compras. E numa estrutura bullish, a mesma coisa, tá? Ele fez o seu realinhamento aqui. O que a gente tem que ver no fluxo? Um choque no fluxo para a gente entrar possivelmente vendido aqui, visando a correção até os 50%. Porque nesse caso aqui a gente estaria contra a tendência, certo? Então a gente poderia surfar pelo menos aos 50%, certo? Aí já seria do contexto ali da estrutura geral ali, tá? Então, a gente tem essa estrutura do mensal em Premium Discount, certo? Quais zonas a gente teria aqui nesse momento? A gente poderia ver o preço retraindo através dessa zona oculta. A gente tem esse pavio, essa wick aqui também, então a gente pode demarcar tudo isso aqui, certo? A gente teria essa daqui também, ó, tá? Mas não estaria acima dos 50%, então você poderia marcar isso aqui, talvez. Só que se o preço vir aqui e não fazer nenhum tipo de modelo de liquidez, que eu vou lançar um vídeo para vocês também, então eu tô pensando em upar esse vídeo aqui depois do vídeo dos conceitos, tá? Para ficar do melhor entendimento de vocês. Então, se o preço não fizer um modelo de liquidez aqui, por exemplo, a trendline aqui, aí sweepar essa trendline e realinhar aqui no low time frame ou no estrutura de fluxo, a gente não pega vendas e visa sim uma possível usabilidade dessa zona como modelo de liquidez e um realinhamento aqui dentro dessa PY da extrema para a gente surfar essa queda dessa estrutura, tá? Que querendo ou não, a estrutura do mensal tá bearish, então a gente vai a favor disso até que ele rompa essa regra aqui, certo? Então, vamos partir lá para o semanal. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, e criar essa pastinha aqui. E aí eu coloco o nome aqui, certo? E eu consigo ocultar ela, entendeu? Para o meu gráfico não ficar muito sujo, eu vou ocultando e vou descendo o time frame. Então eu vou analisar com vocês aqui o mensal, o semanal, o diário, o 4 horas e o 15 minutos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então no semanal, ó, aqui seria a estrutura do mensal, ó, tá vendo? Então aquela estrutura do mensal que você poderia considerar, estaria considerando no caso a estrutura do mensal, é só uma estrutura do semanal aqui, ó, tá vendo? E o que a gente viu aqui? Lembra do exemplo que eu dei pra vocês, ó? O choque, certo? Ele confirmou aqui, nesse rompimento, certo? Então a gente tem aqui, ó, o nosso boss, que seria um boss válido, na estrutura do semanal. Aqui a gente teria a falha no rompimento, mas depois ele rompeu, então é válido, tá? Ele tá aqui, ó. Vocês podem levar em consideração isso daqui, certo? Essa premium discount aqui. Por quê? Porque o preço fez essa nova impulsão bullish, certo? Rompendo essa última lower. Então a gente teve a virada do fluxo aqui na estrutura do semanal.
a gente tem essa POI bem precificada aqui na leg do semanal, certo? A gente pode ter essa premium discount aqui também, com o rompimento desse interno dessa estrutura aqui, que a gente pode ver também no diário, aqui também pode ser visto no semanal, tá? Então, a partir daqui a gente tem uma leg, tá? E aqui a gente tem a leg dessa estrutura bullish que ele criou aqui, certo? A gente pode ver o preço retraindo a partir daqui, se ele fizer um modelo de liquidez, tá? Atualmente a gente está numa leg bullish, levando em consideração o premium discount. Aqui seria o nosso discount agora, tá? Nosso discount e a nossa zona premium, certo? Então, qual zona de interesse a gente teria abaixo dos 50%? A gente pode ver essa wick aqui, tá? A gente tem esse sell to buy, tá? Que seria isso aqui, uma venda antes da compra, ó, tá vendo? Então a gente poderia pegar todo esse range aqui, certo? E levando em consideração a liquidez, isso aqui poderia sim ser um modelo de liquidez para esse POI abaixo. E aqui a gente não teria uma zona de liquidez, tá? Eu tô levando em consideração essa premium discount, tá, rapaziada? Mas não é sempre que ele vai buscar essa zona de 50%. Se a gente levasse em consideração, por exemplo, nesse exemplo aqui, esse sell to buy, o preço pode muito bem vir buscar que nem essa zona aqui e continuar seu fluxo, tá? Então, tudo é probabilidade. Eu não estou afirmando que o preço vai buscar aqui, mas seria de mais alta probabilidade compras a partir dessa zona, porque a gente estaria bem precificado na leg, tá? Então, levando em consideração a leg do mensal, que seria essa daqui, ó, essa zona de discount, vou trocar a cor para vocês. Ó, isso aqui é do semanal ou do mensal, e esse aqui é do semanal. A gente estaria bem na zona de discount da estrutura do mensal, e abaixo dessa zona aqui a gente estaria na zona de discount da estrutura do semanal. Então a gente já estaria bem precificado em duas estruturas, certo? Em dois time frames. Então por isso seria interessante essa visão, certo? A gente pode ver sim movimentos baixistas aqui para ele realizar esse pullback dessa leg do semanal. Então o mercado é soberano, tá? Sempre que ele fizer um realinhamento aqui, por exemplo, é bem possível que ele faça um movimento de pullback para continuar seu movimento majoritário, tá? Esse aqui é movimento natural do mercado, entendeu? Então após o rompimento de uma lower, o que o preço faz? Faz o pullback, certo? Que foi esse movimento aqui. No caso, nessa zona aqui, a gente teria o que? A nossa premium discount, só que ele não respeitou nenhuma supply. A supply dessa leg que falhou, logo invertendo o fluxo, entenderam? Então o que eu espero para o movimento semanal? Ele buscar alguma zona de supply, caso ele realize a criação de algum modelo de liquidez, para o preço fazer o seu pullback aqui, visando alguma mitigação aqui, certo? Então a gente vai lá na nossa pastinha, ó, pega aí tudo isso daqui e cria uma pasta do semanal e oculta, e a gente desce lá pro diário, certo? No diário a gente tem o que, rapaziada? No diário a gente tem esse rompimento aqui, essa falha no rompimento aqui, mas depois ele rompeu. Você poderia considerar aqui ou aqui, tá? Tanto faz. No caso, aqui ou aqui, certo? Aqui ele rompeu. Seria a mesma coisa, tá? Você considerar aqui e aqui.
Só seria diferente a marcação, tá? Mas aí vai de qualquer um, tá? Eu marco o que fica mais explícito pra mim, então eu marco aqui mesmo, tá? Não estaria errado porque ele rompeu depois. A gente pode considerar essa estrutura a partir daqui, por conta dela tá gigante, né? Tá, mas vamos lá ver se a gente tem aquela periódica semanal onde que tá. Hum, 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 hum. A gente tem essa PY, essa estrutura aqui, tá? Você poderia considerar aqui, certo? Nossa Perm Discount. A gente tem um movimento bullish, tá? No momento a gente tem a nossa estrutura, nossa leg, a gente teria a nossa discount aqui. E a nossa zona premium aqui. Certo? Então o que é esperado para o preço? O preço está no movimento bullish. É esperado uma possível reação do preço, buscando 50% para a gente continuar. Levando em consideração isso e a zona do semanal, ó, essa leg aqui é do semanal, tá? Vou aqui trocar a cor de novo. Essa leg aqui é do semanal e essa daqui é do diário. Nessa POI aqui, por exemplo, a gente estaria bem precificado na leg do semanal, que seria essa aqui, na leg do diário e na leg lá do mensal, certo? Aqui. Então seria muito interessante compras a partir dessas zonas aqui, tá? Então você tem que sempre levar em consideração isso. Eu apaguei aqui, moço. Deixa eu pegar aqui. Aí você levando em consideração aquelas partes do semanal lá, seria aquilo lá, tá? Isso aqui. Certo? Então a gente pode ver sim o preço. Aqui seria a POI do semanal, né? Mas daria pro diário também. A gente teria essa POIzinha aqui, né? Mas não teria liquidez, então seria daquele jeito lá. Se o preço não criar liquidez, vai usar ela como um modelo de liquidez. Vai se liquidar todo mundo que está comprado a partir dessa região aqui, certo? Os compradores antecipados. Tem outras confluências que você leva em consideração para validar um POI, mas eu não quero falar isso em um vídeo só, tá? Que aí já seria assuntos mais embarcados, então vamos deixar para outra vez. Então, partindo pro 4 horas, a gente tem 4 horas bearish, ó. Lembra que eu falei para vocês que na leg do diário a gente está com movimento bullish? Para o preço começar um possível pullback, a nossa estrutura de fluxo tem que inverter. Olha o que está acontecendo aqui no 4 horas. Ó, o preço veio, criou um modelinho de liquidez, um topo duplo, veio, sweepou todo mundo e sweepou essa trend line aqui, ó. Certo? Então aqui visivelmente, ó, eu consigo explicar para vocês a interação do mercado com liquidez, ó. Isso aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, isso aqui como que eu consigo explicar isso aqui para vocês. A gente tem, ó, o preço está respeitando demandinha aqui, certo? Quantas pessoas não estão entrando comprados a partir dessa região, ó, dessa região? Não seria interessante por conta das premium discounts lá, tá? Porque você aqui nessa zona a gente estaria numa zona de premium, certo? Do diário, zona premium. Então aqui seria interessante para vendas, certo? E ainda tem bastante gente comprando, fazendo o que? Liquidez, certo? E olha essa vela aqui expressiva, ó. Olha essa vela aqui, ó, que o preço fez. Consumiu toda a liquidez que tinha nesses fundos. Porque o preço se move assim, a liquidez é como se fosse o combustível do preço, tá?
Então, o preço sempre vai criar esses modelos de liquidez, sweepar eles e entregar o movimento a partir disso, certo? Então, aqui, ó, ele limpou liquidez, ó, limpou liquidez e rompeu o seu último fundo que gerou esse rompimento. No caso, foi essa demandinha. A gente pode considerar isso aqui um choque, certo? E veio buscar essa zona de supply, tá? Então, nessa leg aqui, a gente tem o que? Uma leg bearish, certo? A gente tem a nossa, ó, a gente tem essa leg aqui. Alinhar ali certinho pra vocês, ó. A gente tem essa zona de discount e essa zona premium, tá? Então, o que que eu quero ver? Eu quero ver o preço buscando, no caso aqui já buscou, certo? E realinhar na estrutura interna, que na estrutura interna 4 horas seria o 15 minutos. Eu quero ver esse movimento aqui no 15 minutos, certo? Então, por exemplo, o preço está nessa leg aqui do 4 horas, ó. Isso aqui seria o 4 horas, certo? Seria o 4 horas. No 15 minutos, o que que eu quero ver, por exemplo, numa supply aqui? Eu quero ver o preço realinhando, certo? Aí, aqui, ele cria outra zona, certo? E o que que eu quero ver no 1 minuto, por exemplo, que seria a estrutura do fluxo dessa estrutura aqui. O que que eu quero ver no 1 minuto? O preço realinhando, certo? Então, é esses modelos que eu quero ver. Entendeu? Existe, claro, vários conceitos que você pode levar para validar uma PY ou não, mas essas considerações que geralmente o preço realiza, certo? E essas confirmações que a gente pode ter, claramente, tá? Então a gente está na zona premium aqui e na zona discount, certo? E nessa PY aqui que eu quero ver o realinhamento do fluxo. Então aqui seria nosso 4 horas, certo? Aí a gente, vamos deixar essa PYzinha para ver o que o preço faz lá no 15 minutos. Aí a gente desce por 15 minutos, certo? A gente pode, sim, refinar essa PY aqui, por exemplo, com essa wick, tirar essa mitigação aqui. É mesmo necessário. Mitigação seria válida, tá? Aqui, ó, o preço tem um movimento expressivo nessa alta aí, né? Em 15 minutos estaria bem idealizado o contexto, tá? Mas esse aqui seria a estrutura interna do 15 minutos, certo? E o preço só veio a romper nessa zoninha aqui. Ah, seria inválido operações de venda aqui? Não seria, porque a gente estaria bem precificado. Talvez se você fosse para um time frame menor, você poderia ver um realinhamento, que nesse caso aí não aconteceu também, certo? Mas o mercado é soberano, ele sempre faz esses movimentos. Aqui você pode ver que ele rompeu sua última demanda válida aqui, ó, nessa leg. A gente teria essa leg aqui, por exemplo, por 15 minutos. Ela estaria bem esticada, né? O que eu quero ver? Eu quero ver o preço vindo buscar alguma zoninha de PY aqui, né, que há liquidez antes, certo? Então essa aqui seria interessante. Essa aqui seria interessante, mas tem que tomar cuidado para isso daqui, certo? Ela pode induzir ao erro, buscar essa zona em cima, isso aqui ser tudo liquidez, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Respondendo um comentário que me deixaram no último vídeo sobre marcação em todos os time frames,
Então seria isso que eu levo em consideração quando eu vou analisar algum ativo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram que eu sou bastante ativo lá, certo? A gente tá quase chegando a 200 seguidores lá. Obrigado pela força que vocês têm me dado aí. E essa semana eu vou postar uns vídeos novos para vocês, um sobre liquidez e o outro ainda eu tô escrevendo um roteiro sobre o que eu vou fazer, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, comenta bastante pro vídeo ficar nos recomendados e tamo junto. E entra no meu grupo do Telegram lá. Valeu!